Oi, olha só, agora nós vamos ler o capítulo 43 do livro de Gênesis, sobre a história de José. Eu já li essa história nem sei quantas vezes, e cada vez que eu leio eu fico excited, né? Eu fico com meu coração alegre, porque Deus fala conosco. E é uma história muito linda que vale a pena a gente ler, reler, repetir, ouvir quantas vezes for necessário. Então agora nós vamos ler o capítulo 43 e o 44. Eu sei que é um pouquinho longo, né? Mas eu sei que Deus está falando na sua vida e eu sei que você está sendo abençoado. Então, tire um tempinho a mais, né? Tire um tempinho a mais pra gente ler essa história maravilhosa e pra gente poder estar orando juntas, tá bom? Então vamos ao capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra. Antes de eu começar, vamos relembrar, né? Que os irmãos de José foram lá, pegaram comida, voltaram para casa e queriam voltar logo em seguida, levando o irmão mais novo, Benjamim. Só que Jacó falou, não, vocês não vão voltar lá e vocês não vão levar meu filho. Chega, vocês não vão lá mais. E deixou o outro irmão lá, preso. Mas aí vamos ver o que acontece agora. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, tomai, comprai um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo, fortemente nos protestou aquele varão dizendo, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares convosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviardes, não desceremos, porque aquele varão nos disse, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel, por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinha outro irmão? E eles disseram, aquele varão particularmente nos perguntou sobre nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes mais irmãos? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que ele iria dizer, trazei-vos o vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. E serei fiador por ele, da minha mão requererás. Se eu não trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai, porque assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso dessa terra em vossos sacos e levai ao varão um presente. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias de mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossa mão dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou da boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão e levai-vos, e voltais àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso irmão e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa, leva estes varões a casa, e mata Rases, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam, por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que quando chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em vossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos que tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele lhe disse, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus, o Deus de vosso pai, vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxeram-lhes fora a Simeão.
Depois levou o varão aqueles varões à casa de José e deu-lhes água, e lavaram seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali havia de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse: Vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai ainda vive. E baixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus o abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: Ponha o pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e do menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. E o capítulo 44 também. Só que desse 44 aqui eu vou dar uma Vamos ler o 44 também. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca de seu saco. E o meu copo e o copo de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro de seu trigo. E fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões. E alcançando-os, lhes disse: Por que pagaste mal por bem? Não é este o copo que bebe meu senhor, e em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizeste. E alcançou-lhes e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe esteja seu servo de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos nós te tornamos a trazer, desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do meu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando do maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostaram-se diante dele em terra, e disse-lhe José: Que é isso que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: Que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós, subi em paz para o vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: Tende vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: Temos um velho pai e um moço na sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste aos teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: Aquele moço não poderá deixar o seu pai.
Se deixar o seu pai, este morrerá. Então tu dissestes aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós ao teu servo, meu pai, e contando-lhes as palavras do meu senhor, disse o nosso pai: tornai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não podemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos o teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente fui despedaçado e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e o moço não vindo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço não está, ele morrerá, e os teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpado ao meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai? José aprontou com eles, hein? José aprontou, armou a armadilha para eles. Ele fez uma vingancinha, né? Não foi bem uma vingancinha, mas ele quis fazer eles passarem um pouquinho de sufoco, né? Um pouquinho de aperto pelo que eles fizeram ele passar. Mas nós vimos aqui, nessa história, que nós vimos aqui, essa parte da história agora, que eles foram embora, levaram comida e falaram com o pai falou: não, vocês não vão voltar lá e não vão levar o menino. Só que a comida acabou e Jacó se viu sem outra opção senão deixar eles levar o irmão mais novo para poder comprar mais comida. E quando eles chegaram lá, nós vimos aqui a história linda, que quando José viu o seu irmão, ele não se conteve, né? Ele foi para um outro lugar para poder chorar de emoção em ver o seu irmão. E ele chorou porque ele não conseguia se conter. E ele não queria deixar que os irmãos soubessem quem ele era. Então ele saiu para um quartinho para chorar. E aí preparou um almoço, né, para que os irmãos viessem sentar com eles, e serviu um banquete para os seus irmãos, assentando assim em ordem do mais velho ao menor, e diz que serviu bastante comida para eles, mas a porção do irmão mais novo foi uma porção 5 vezes maior. Então José deu para eles o mantimento, colocou o dinheirinho de volta no saco e mandou eles embora. Porém José armou para eles, pegou a taça onde ele bebia e colocou dentro do saco do irmão dele, do irmão mais novo, e mandou embora. E depois mandou alguém ir atrás dele. Falou: por que vocês estão me roubando? Vocês roubaram o meu copo? Eu dei comida para vocês, eu acolhi vocês na minha casa, vocês comeram na minha mesa e agora estão me roubando? Então ele falou assim: aquele que tiver roubado o copo vai se tornar meu servo, meu escravo. José queria armar isso para que o irmão dele menor ficasse com ele. A intenção dele era que o irmão ficasse com ele. Então ele armou essa ciladinha aí para que o irmão fosse ficar com ele. E aí o que acontece? O irmão que prometeu ao pai que ia trazer ele de volta, que não ia deixar que nada acontecesse, ficou desesperado e foi falar com José. Falou: não, pelo amor de Deus, quando você falou para mim que tinha que trazer o irmão mais novo, eu fui falar isso com meu pai quase teve um troço. Se eu voltar lá agora sem o meu irmão mais novo, meu pai vai morrer, ele não vai aguentar, porque a alma do meu pai está atada à alma desse jovem. Olha a coisa, olha como que o pai ficou tão apegado ao outro filho, olha o tamanho do trauma do pai. Então ele falou assim: se eu voltar lá sem este rapaz, meu pai vai morrer, você não pode fazer isso comigo, deixa o menino ir, eu fico no lugar dele, eu vou ser seu escravo, mas deixa o menino ir embora. E aí ele pediu isso para José, né? Esse foi o pedido de José. E acaba com esse pedido, o capítulo 44 acaba com esse pedido do irmão dele: deixa o menino ir e eu ficar aqui como escravo no lugar dele. Então vamos ver o ponto de hoje e depois a gente vai continuar a história para ver o que acontece, né? É bem interessante aqui, você vê, né? Jacó acaba tendo que deixar o menino ir e fala: toma cuidado, pelo amor de Deus, não deixa nada acontecer com esse menino, traz ele de volta. E José arma essa ciladinha aí para eles, né?
José também é bem safadinho, né? Aprontou com os irmãos aqui, armou uma ciladazinha para os irmãos. Então vamos ver o que a gente pode tirar desse capítulo 43 e 44. Isso, que a gente acabou de ler, o 43 e o 44. Os irmãos, eles se reencontram, não é a união, o reencontro dos irmãos. Então a gente vai estar orando para que haja reencontros da família, aqueles que estão brigados, que estão afastados, que eles venham se reencontrar. Aquele que vendeu o seu irmão, o que falou assim, não, vamos vender ele para os mercadores, é aquele que se humilha, que fica para trás com o irmão mais novo e fala, não, pelo amor de Deus, eu fico aqui como seu servo, mas deixa o menino ir embora. Aquele que causou mal ao irmão, ele se humilha para o irmão e se arrepende. Coisa linda essa história, muito lindo, né? Porque tem famílias que às vezes os irmãos brigam, não conversam com o outro, às vezes os pais brigam com os filhos, ficam sem conversar. Então a gente vai orar nesse sentido aí, para que haja o reencontro, né? Entre os familiares, entre os nossos filhos, entre os irmãos, e que haja arrependimento, porque o irmão estava arrependido de tudo que ele tinha feito. Amém? Então vamos orar, porque nós vamos estar lendo o finalzinho da história para saber como que vai acabar essa história, né? Então vamos lá, vamos orar.